Olá, tudo bem? Aqui é o Aslan Marcel do WP 24 Horas e esse é mais um vídeo da série Começando com WordPress. Aqui você pode encontrar os outros vídeos da série e se você vem acompanhando a série, no último vídeo nós instalamos o WordPress. Então você pode ter instalado o WordPress e agora você está diante do painel administrativo, por exemplo, e não sabe para onde ir, por onde começar. Então, nesse vídeo, a gente vai falar exatamente o que fazer depois de instalar o WordPress. Então, a gente vai ver as configurações básicas do WordPress e vamos terminar falando um pouco sobre conteúdo, ok? Então, antes de começar, o que você vai precisar são dos dados de acesso à área administrativa ou painel do WordPress. Então, nesse vídeo, a gente vai falar basicamente sobre 7 pontos. A gente vai conhecer um pouco do painel administrativo do WordPress. A gente vai ver as configurações básicas, quais são as configurações básicas que você deve fazer logo depois de instalar o WordPress. A gente vai ver um pouco sobre o mapeamento do site, tá? O mapeamento de conteúdo. A gente vai ver também mais detalhes sobre posts e páginas, como criar páginas, como criar posts e a gente vai fechar falando sobre como criar e definir uma página estática para a home do seu site e também definir a página de blog, ok? Então vamos lá. Então vamos conhecer um pouquinho do painel do WordPress. Então você está acompanhando a minha tela e logo que a gente termina de instalar, ele oferece a opção de fazer login. Ele faz um convite a você fazer o login e assim que você faz login, você vem aqui para a página, para o início do painel de controle do WordPress. E a primeira coisa que eu gostaria de mostrar a você é que aqui em cima existe o que a gente chama de barra administrativa, tá? Então a gente tem aqui uma logo do WordPress e nessa logo você pode obter alguma ajuda a respeito do WordPress, tá? Aqui você tem informações sobre o WordPress, aqui você tem o site oficial, a documentação, fóruns de suporte e feedback. Aqui você tem o título do seu site e um link para você visitá-lo. Então, se você clicar aqui, você vai para a página inicial do seu site. Nesse ícone aqui, você tem os comentários que foram feitos no seu site, no seu blog. Então, você vai ver quantos comentários estão aguardando moderação ou estão prontos para serem publicados. Aqui, você tem um link de atalho para a criação de algumas coisas. Por exemplo, para a criação de posts, mídias, páginas, usuários. Então, isso aqui é um atalho rápido para você criar novos itens que estão dispostos aqui, tá? Aqui do lado direito da tela, você tem uma mensagem de boas-vindas e você tem o seu usuário e um link para editar o seu perfil, além do link para você sair, tá? Então é até importante para uma questão de segurança, todas as vezes que você termine de usar o seu painel, você vem aqui e saia. Uma coisa interessante sobre essa barra administrativa é que ela é sensível ao contexto da página que você está visualizando. Então, por exemplo, se a gente estiver aqui no painel administrativo do WordPress e você passar o mouse aqui em Site Teste 1, que é o título do nosso site, você vai perceber que aparece aqui, ó, visitar site, tá? Então, se a gente clicar aqui em visitar site e abrir a área pública do site, e você passar o mouse aqui de novo na barra administrativa, você pode observar que outras opções aparecem aqui, tá? Então, dependendo da página que você esteja visualizando, esse contexto da barra administrativa pode ser alterado. Então, a gente não vai perder muito tempo falando sobre a barra administrativa, sobre o menu administrativo, enfim. A gente vai direto aqui ao ponto e eu queria falar sobre duas configurações muito importantes que você deve fazer logo de cara, tá? Então, a gente vai vir aqui no menu Configurações e vai clicar na guia geral. Aqui são algumas configurações que a gente já tinha feito, tá? Você pode alterar aqui a descrição do site.
mas o título do site a gente colocou durante a instalação. Essas configurações a gente pode ver depois, tá? E a primeira configuração que você deve fazer aqui é de fuso horário. Se você souber qual é o seu fuso horário no padrão UTC, você pode já marcar aqui. Se você não souber, basta você procurar a sua cidade, tá? Então, por exemplo, no meu caso, como eu estou no Rio de Janeiro, eu vou vir aqui na Guia América e vou procurar o mais próximo, que seria São Paulo. Então, deixa eu descer aqui, São Paulo, certo? Então, eu fiz a configuração de fuso horário e agora eu venho aqui embaixo e salvar alterações. Então, uma vez que você tenha salvo as alterações, a gente vai para a próxima configuração básica, tá? A próxima configuração que a gente vai fazer é aqui dentro de links permanentes. O padrão do WordPress é esse padrão aqui, onde ele coloca essa interrogação, bota um P de post ou página, tá? E o código desse post. Só que isso aqui não é uma versão que a gente chama de amigável. Ela não é amigável para o seu leitor e também não é amigável para os motores de buscas. Então, se você vir uma URL desse tipo aqui, você provavelmente não vai saber do que se trata, tá? Então isso não é bom. Eu recomendo que você utilize pelo menos... Eu gosto de usar uma estrutura personalizada, tá? Mas você pode utilizar aqui o nome do post. Então, à medida que você clica aqui, esse contexto aqui também muda da estrutura personalizada, tá? Então, nesse caso aqui, nome do post. E aí, uma vez que você tenha selecionado o nome do post, você vai clicar em salvar alterações. A gente vai ver um pouco agora sobre a estrutura do site. Então, o que é muito comum e o que eu vejo a maioria das pessoas fazerem depois que elas instalam o WordPress e fazem algumas configurações básicas, elas já começam a publicar conteúdo, já começam a escrever bastante coisa e colocar bastante coisa, mas a maioria não pensa na estrutura do site, não pensa na organização do site, não faz nenhum tipo de planejamento. E eu recomendo que você invista algum tempo para que você planeje as seções que seu site precisa ter, as categorias, as áreas de conteúdo. Então você precisa planejar, fazer o que a gente chama de mapeamento do site. Então depois que você tiver feito esse mapeamento, é que aí sim você vai organizar essa estrutura e aí você vai começar a colocar o conteúdo no seu site, tá? Então vamos considerar que eu quero um blog pessoal. Para um blog pessoal, uma estrutura básica seria a página principal com todos os seus posts, tá? Uma página sobre, é importante que tenha uma página sobre que fale o porquê do seu site, por que ele existe e um pouco sobre você. E tenha também uma página de contato para que as pessoas possam entrar em contato com você. Então o restante do conteúdo, da estrutura, vai depender muito do nicho de mercado que você escolha trabalhar. Então, de acordo com o nicho de mercado que você pretenda trabalhar com o seu blog, a organização, a estrutura vai mudar, as categorias vão mudar. Então a gente não vai entrar tanto em detalhes a respeito desse tipo de estrutura. Mas eu só quero deixar realmente o pensamento que você deve ter em mente de que você precisa planejar a estrutura do seu site ou do seu blog antes de começar. Tudo bem? Então agora a gente vai entender um pouco sobre posts e páginas. Bem, o WordPress ele divide o conteúdo basicamente em dois tipos. Nós temos os posts e temos as páginas, tá? Então a gente poderia fazer uma analogia, por exemplo, como sendo as páginas como sendo livros e os posts como sendo uma revista. Calma, eu vou explicar. Então, o que eu quero dizer como páginas sendo como livros? Bem, as páginas geralmente armazenam conteúdos que chamamos de conteúdos estáticos. São conteúdos que não são alterados com tanta frequência. Então imagina, por exemplo, aqueles livros que estão na sua estante. Eles provavelmente contêm informações que
podem ser úteis mesmo com o passar de um longo tempo, ok? Então eles não são suscetíveis ao tempo. Então esse tipo de conteúdo ele não vai mudar com tanta frequência. E no WordPress, essas páginas elas podem ser construídas a partir de uma hierarquia, ou seja, páginas e subpáginas. Além disso, as páginas também podem ser definidas a partir de um modelo. Então você pode, durante a criação de uma página, você utilizar um modelo pré-configurado no seu tema. E a gente vai falar um pouco sobre isso mais à frente, então não se preocupe. Então, como eu falei, os posts são como revistas. Eles são geralmente suscetíveis ao tempo. Então tente imaginar, por exemplo, uma revista. Uma revista que traz uma matéria, por exemplo, desse mês. Essa matéria, essas informações podem não ser tão úteis daqui a um mês, por exemplo. Então, por isso que a revista ela é lançada, a publicação dessas revistas são baseadas em tempo. Tá? Algumas são semanais, outras quinzenais, outras mensais. Então, esse tipo de conteúdo ele é atualizado com certa frequência. Tá? E alguns desses conteúdos eles podem estar totalmente obsoletos depois de um longo período, diferente das páginas. Então, eu acho que o que você tem que ter em mente é as páginas geralmente são apropriadas para conteúdos estáticos, conteúdos que dificilmente serão atualizados. Por exemplo, a página sobre você. Então, você vai colocar algumas informações lá que podem ficar lá por anos. Não necessariamente, mas podem ficar por anos. Já alguns posts que você vai fazer no seu site ou no seu blog, eles deverão ser atualizados com certa frequência e eles tendem a ser suscetíveis ao tempo, ok? Então agora a gente vai ver como criar páginas. Então, outra característica interessante no WordPress é que há diversas maneiras de você chegar ao mesmo lugar. Então, como a gente vai criar uma página, você poderia, por exemplo, passar o mouse aqui nessa opção novo e clicar aqui em página, tá? Então, ao clicar aqui, você estaria criando uma nova página. Você também poderia vir aqui no menu lateral do site, do painel de controle, e passar o mouse aqui em adicionar em páginas e clicar aqui em adicionar nova, tá? Outra opção é se você estivesse vendo aqui a relação de páginas cadastradas no site, você teria essa opção aqui na parte superior, adicionar nova. Então, qualquer uma dessas opções aqui levarão à página de criação ou ao editor de criação de páginas do WordPress. Então, a gente vai clicar aqui para a gente visualizar como que funciona a criação de páginas. Bem, o editor de páginas ou de posts, ele é bem intuitivo, tá? E eu costumo dizer que se você já usou ou está familiarizado com qualquer editor de texto, você provavelmente não vai ter dificuldade alguma de utilizar o WordPress, tá? Durante a criação de uma página, a primeira coisa que você precisa fazer é definir um título. Então, digamos que a gente clique aqui e crie a página sobre. Então, digamos que a gente vai criar a página sobre, ok? Então, a gente definiu aqui um título e aqui está o editor. Então, se você, por exemplo, começar a escrever aqui, você pode observar que você tem várias opções aqui já no editor. Essa opção aqui te dá mais algumas, esse botão te dá mais algumas opções. Então, por exemplo, se você quisesse colocar negrito, assim como o Word, por exemplo, basta clicar aqui nesse B e você tem o negrito. Se você quisesse colocar itálico ou qualquer tipo de formatação, você já tem a opção aqui, tá? Riscado, enfim. Se você quisesse colocar uma cor, por exemplo, você viria aqui e colocaria a cor que você desejar. Se você quiser, por exemplo, escrever um novo parágrafo, basta você dar um Enter e aí você tem aqui um novo parágrafo, tá? Se você quisesse, por exemplo, apenas
quebrar a linha e ir para a linha de baixo, você poderia segurar o Shift e dar um Enter, que aí você teria uma quebra de linha, tá? Então é bem simples e bem intuitivo. Aqui você teria opções de justificação do texto. Enfim, a gente vai ver algumas dessas opções aqui mais à frente, tá? Só para você observar que é muito simples o editor de páginas do WordPress. Então, tão logo você esteja satisfeito aqui com o conteúdo da sua página, tudo que você tem a fazer é clicar nesse botão publicar, tá? Então, se você clicar nesse botão publicar, você vai estar disponibilizando essa página aqui lá no seu site. Digamos que você ainda não conseguiu terminar essa página, você não está satisfeito com ela, você queira apenas salvar para continuar editando no futuro, em breve, e depois publicar. Bastaria você clicar aqui nessa opção salvar como rascunho, tá? Então, tanto clicando aqui em salvar como rascunho, ou nesse caso aqui, a gente vai clicar aqui em publicar, você teria a opção de clicar aqui, ó, para visualizar alterações, tá? Ou ver página, tanto faz. E aqui já está com a URL amigável, tá? Então, essa URL que a gente configurou lá em links permanentes. Então, vamos clicar aqui para ver a página. Então, tá lá a página sobre, tá? Aqui são as coisas que eu escrevi. E essa página já veio aqui para o menu também. À medida que eu tenha criado a minha página aqui no painel, vou voltar para lá, para o painel, tá? Aqui a gente pode atualizar. A página não só é criada, mas ela vem automaticamente aqui para o menu. Então, todas as páginas que a gente criar lá no painel, elas, por padrão, virão direto para cá, para o menu. Tá? E a gente vai ver um pouco sobre como criar, como personalizar esse menu mais à frente. Tá? Se você, por acaso, estiver visualizando aqui a página sobre ou qualquer outra página e você queira voltar para a página principal do seu site, a gente depois vai ver como colocar um link home aqui, ou página principal, enfim, um link para a página inicial, tá? Enquanto isso, você pode clicar aqui no título do site. Então, ao clicar aqui no título do site, você vai voltar para a página principal, ok? Então, essa página principal, ela está mostrando um post, tá? Isso aqui é um post e a gente vai ver um pouco sobre isso agora também. Então, vamos voltar aqui ao painel e clicar aqui em posts, tá? Então, tá lá o Olá Mundo, que é justamente esse aqui que a gente está visualizando aqui na página inicial do site. Se você clicar também ou lá em cima em post, novo post, ou passar o mouse aqui e adicionar novo, ou se você clicar aqui, assim como as páginas, a gente vai adicionar um post. E se você perceber, a estrutura é basicamente a mesma das páginas, tá? Então você vai ter aqui, à medida que você vai gerenciando o conteúdo do seu site, você vai se tornando cada vez mais familiarizado com esse editor. Então, assim como as páginas, você precisa dar um título, tá? É bem importante isso. E aqui você tem o conteúdo do post. A forma de você organizar os posts, por exemplo, é através das categorias. Então, se a gente, assim que instala o WordPress, essa categoria sem categoria aqui é uma categoria com nome sem categoria, ok? Ela é criada automaticamente. Então, você pode, por exemplo, adicionar uma nova categoria aqui, ou se você não atribuir nenhuma categoria, você pode renomeá-la também, mas se você não atribuir nenhuma categoria, ao publicar um post, você vai estar atribuindo a essa categoria aqui, tá? Sem categoria. Então, os posts, eles também têm a mesma estrutura de publicação das páginas. Você pode publicar imediatamente, pode tornar tanto a página quanto o post público ou privado, restrito por senha. Você pode salvar como rascunho para continuar editando depois, e você pode visualizar depois de fazer essa publicação, tá? Além disso, os posts,
geralmente eles, assim como as páginas são atribuídas a modelos, por exemplo, os posts têm aqui os seus formatos. Então, nesse tema padrão do WordPress, ele oferece diversos formatos para posts, tá? Ele tem um padrão, nota, imagem, vídeo, áudio, citação, link e galeria. Então, dependendo do tipo de post que você vai criar, vamos supor que você vai criar um post de um vídeo. Então, você pode marcar aqui vídeo e aí você faz a sua publicação aqui e isso vai ser identificado em alguma parte do tema. Tá? Então, nesse caso, a gente vai deixar aqui em padrão. Eu não vou mexer em nada aqui agora, a gente vai ver mais detalhes desse editor mais à frente. E eu vou clicar aqui em publicar. Então está publicado o post, vou clicar aqui com o botão direito e vou clicar em visualizar post. Então está aqui o meu novo post, tá? A data, tudo direitinho, o conteúdo. Então deixa eu fechar aqui e voltar lá para a página inicial do site. Eu vou atualizar aqui, tá? Então você pode perceber que ele já aparece aqui na página inicial do site. Então à medida que você for postando, ele vai aparecendo aqui na página inicial do site. Então, isso nos leva ao próximo passo. Então, no nosso caso, como nós estamos trabalhando em cima de um exemplo de um blog, é interessante você colocar todos os posts aqui na página inicial, tá? Porém, digamos que o seu site seja um site de negócios, então não tenha muito sentido você disponibilizar os posts. Vamos considerar que esses posts sejam secundários, tá, para o seu negócio. Então você poderia querer exibir aqui um conteúdo específico, por exemplo, de uma página estática. Então é bem simples. Então vamos voltar lá no painel e a gente vai criar aqui uma página chamada Home. Então vamos adicionar aqui uma página Home e vamos colocar aqui. Isso aqui é um conteúdo qualquer, tá? Você vai colocar o seu conteúdo aqui da sua página e a gente vai agora publicá-la. Vamos atualizar aqui. Você vai observar que ela vai aparecer aqui, ó, tá? Então ela apareceu aqui no menu. Aqui a página inicial continua mostrando os posts, tá? Então eu quero que o meu conteúdo, a minha página inicial seja essa home, tá? E eu quero criar aqui uma outra página para mostrar todos os meus posts. Então, a gente vai criar aqui uma página. Lembra que você precisa fazer um planejamento da estrutura do seu site antes de, propriamente dito, criar o conteúdo, tá? Mas como a gente está trabalhando com situações diferentes, hipóteses diferentes, por isso que a gente está criando dessa forma. Então, a gente pode clicar aqui para publicar o blog. Então, a gente tem uma página home, a gente tem uma página sobre, tá? Tem uma página blog. É muito importante também que você tenha uma página de contato, tá? A gente vai falar sobre ela num outro vídeo. Mas, digamos que eu queira alterar aqui a minha página inicial, tá? Para a nossa página Home. E atribuir esses posts à minha página Blog, que já deve estar aparecendo aqui, ó. Então, tem aqui Blog, se eu clicar, vai estar em branco. Então, tá aqui, ela não tem conteúdo. Okay? Então a gente precisa voltar lá e aqui na guia configurações e leitura. E aí você vai observar que aqui a configuração de leitura para a página inicial, ela está mostrando seus posts recentes, tá? Então o que a gente precisa fazer? Basta mudar para uma página estática. Então a minha página inicial será agora a home e a minha página de posts será blog, tá? Então eu vou salvar alterações e agora a gente vai voltar lá no site. Eu vou clicar aqui em Home. Então tá aqui, ó, a minha página inicial. Então se eu clicar aqui no título, por exemplo, é minha página inicial, tá? Home. E também a gente tem aqui definido o nosso blog. Então ao clicar aqui em blog, você tem a relação de post, tá? Então dentro de configurações de leitura, você precisa definir uma página estática. Agora, a gente teria algumas coisas para fazer aqui na nossa home. Seria interessante a gente tirar esses comentários daqui, tá? Essa opção da pessoa comentar na home. A gente tem que organizar o menu e outros detalhes, tá? Mas eu vou deixar isso para um outro vídeo
e a gente vai ficar por aqui para não ficar um vídeo muito longo, ok? Então, para concluir, o que eu gostaria que você colocasse em prática é o planejamento, tá? Então você precisa planejar a estrutura do seu site antes de sequer fazer qualquer tipo de publicação de conteúdo. Então você pode utilizar várias ferramentas para fazer isso, ou a mais famosa, papel e caneta, tá? Então, pegue um papel, uma caneta, desenhe todas as seções do seu site, todas as categorias, todas as páginas. Então, por exemplo, se fosse um site corporativo, você com certeza ia querer ter uma página sobre a sua empresa, uma página de serviços, uma página de contato, tá? Uma página do blog. E se fosse um blog pessoal, você poderia ter só uma página sobre a página de contato, e a página inicial já mostraria todos os seus posts, tá? Então, para que você não tenha retrabalhos, para que você não perca tempo contornando problemas pela falta do planejamento, faça esse planejamento logo no início e poupe bastante do seu tempo, tá? Então esse foi mais um vídeo, mais um post da série Começando com WordPress. No próximo post a gente vai falar um pouco sobre a personalização do seu site, tá? Então não perca esse conteúdo, tá? Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreva aqui no nosso canal, caso você não tenha se inscrito ainda, para você ser informado do próximo post. Não deixe de comentar aqui abaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.